como é que foi o Lucas brasileiro chegando num ambiente totalmente diferente da consultoria que você tinha ali de São Paulo, que bem ou mal era um ambiente já mais ou menos controlado, e como é que foi se adaptar a uma cultura global? É diferente. Por mais que São Paulo é um lugar cosmopolita, empresas de São Paulo têm uma visão mais cosmopolita, mas não é a mesma coisa de que você chegar brasileiro numa empresa, que como a gente acabou de falar anteriormente, por mais que você chegasse em Portugal, a empresa não era portuguesa. E aí, como é que foi Sim. isso, Lucas? Assim, aquele cara que vinha de uma squad, que tinha modelos de sugestão, conversava com o CEO, CEO brasileiro de uma empresa global numa squad. Eu acho que a primeira coisa que eu tive foi um choquezinho de realidade de assim, eu tinha trabalhado com tech em uma consultoria em que eu conhecia todo mundo e eu estava em casa. Eu conhecia todo mundo. A gente trabalhou junto, você sabe, todo mundo estava lá há anos e eu estava em casa, eu entendi os projetos, eu conheci o funil todo de vendas, eu tinha ido em todos os clientes, basicamente, os grandes todos. Então, pô, eu estava em casa, eu ia de projeto em projeto, e eu era o fazendeiro de cogumelo, né? Eu plantava um cogumelinho aqui, ó, a arquitetura desse projeto vai ser assim, porra, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Legal, botou 3 caras lá, começou o desenvolvimento, eu pulava pro próximo, né? Eu tava ali como meio que um arquiteto semeador, né? Criando o farmer, os né? standards. Eu tava como farmer. E aí o que aconteceu aqui foi que, pô, cara, eu fui cair numa consultoria assim, bem. A gente brinca e fala que a consultoria é açougue, né? Vende carne. Eu caí numa consultoria portuguesa que presta serviço para outros países, e eu caí num projeto de uma empresa asiática, em que eu até tinha um field CTO aqui em Portugal, um cara que era o responsável por tech, porque as equipes aqui eram grandes, mas meio que virei um número de novo, né? E foi muito E legal, né? aí, Essa experiência, né, Lucas? Você saiu de uma consultoria brasileira para entre aspas, uma consultoria global. E você viu, foi um choque grande, né? foi um choque grande de estar muito mais distante, mas também de cair numa cultura, cara, porque a cultura portuguesa eu achei que ia ser fácil e foi estranho, mas eu sempre fui uma pessoa bastante frontal. Eu não tenho muita papa na língua e não é que eu gosto de machucar as pessoas, não é nada disso. Mas eu acho que eu tenho que falar o que eu acredito e principalmente eu tenho que dar feedback correto. Sempre de forma mais amigável possível e honesta, mas eu sou bastante frontal, nesse sentido de assim, se a gente. Eu tô fazendo um review seu e você fez uma coisa errada, porra, você fez uma cagada aqui, cara, vamos olhar isso aqui e resolver. E a gente não percebe, mas a cultura brasileira, ela tá toda em volta de eu nunca vou falar exatamente que essa pessoa fez errado, que é pra não machucar ela. Só que aí você machuca mais, porque ela continua errando. Exato. Você atrapalha ela, né, cara? Você atrapalha ela. E eu tive alguns problemas aí no Brasil com isso, com algumas pessoas ficando um pouco assim, aquele cara só critica o meu trabalho. Mas sobre inglês também, uma vez eu falei para alguns estagiários, cara, se você tá em Haiti e não tá estudando inglês, você tá no lugar errado. Não, você não pode falar assim, meu amigo. Você não pode falar uma coisa desse jeito. Mas eu isso. entendo que cada pessoa tem uma trajetória, tem uma vida, mas algumas coisas elas são inegociáveis, né? Algumas coisas tem que ter, não tem jeito. E quando eu cheguei aqui, eu me encontrei um pouco, porque os portugueses são extremamente diretos, mas eu também me assustei porque eles são diretos demais, não se Até demais, importando né? com o que você vai sentir. Enquanto aí no Brasil a gente se importa tanto com o que alguém vai sentir, que as pessoas tendem a não falar, e aí eu tava meio deslocado, porque eu era sempre o cara que tomava coragem e falava, dava o feedback negativo, digamos assim. Chegou aqui, eu fui o cara que me assustei. Isso foi um choque. Mas aí falando da cultura do mundo, e tá numa empresa asiática logo de primeira, foi um negócio maluco. Porque aí eu fui falar com um vietnamita, Outra com um cultura, outra tailandês, coisa. com um chinês, porque a empresa tá, o grande mercado dessa empresa que eu tava era seguros, né? Era um broker muito grande de seguros na China, na Ásia, tirando a China. A Ásia eles cobriam todos os países, todos os tigres asiáticos, sudeste asiático e Hong Kong, só não Inland China, né? Só não a China país. E putz, se for contar causos aqui, eu tenho milhares, né, cara? Eu lembro que eu fiquei fazendo uma análise financeira lá, extraindo dados de um sistema no Vietnã e olhando os números assim, né, cara? Nossa, a empresa fatura bilhões no Vietnã, cara. Meu Deus, quanto dinheiro, cara. E aí eu lembro fazendo os fechamentos, os cálculos mensais para fazer reporte e dava tudo em
bilhões. Um monte de zerinho. E eu, nossa, cara. Aí eu implementei um pacote para fazer a correção monetária e transformação, A conversão para conversão dólar. monetária. E aí eu descobri que um lac vietnamita era tipo, acho que 50 mil. $1 era 50 mil lacs. Então aqueles bilhões viraram 10 mil dólares de faturamento. Eu tive um caso também, Lucas, que eu trabalhei com alguns indianos, cara. E a gente tem o costume de, cara, vai finalizar o dia, então fica com Deus, não sei o que lá, coisa e tal. Porra, os caras até me xingavam de maluco. Quem fica com Deus? O que, cara? O que você tá falando? É a quebra de cultura. É isso. A quebra de cultura é isso. Tiveram muitas situações dessas engraçadas. Acho que eu diria uma das piores depois que eu descobri que a empresa só faturava 10 mil no Vietnã, eu também descobri que, na verdade, ela faturava mais num segundo sistema que a filial do Vietnã não contava para a matriz, sabe? Tinha um sisteminha ali um pouco... O caixa 2, né? Um caixa 2 ali. E aí eu lembro isso. que, cara, eu tinha que entregar o reporte, e aí eu entreguei o reporte e fiquei com medo do que vai acontecer comigo. E aí a CFO me mandou um e-mail falando, os valores não batem, você tá me falando num valor X e o faturamento total é outro. Eu falei, olha, o sistema que me deixaram fazer a análise foi esse, se existe outro, a gente tem que ir lá e ver o que tá acontecendo. Sabe, né? Aí entrou a CFO em reunião e me colocaram nessa lá, né? E aí que eu descubro, cara, que os vietnamitas não falavam inglês e eles tinham que trazer um tradutor. Nossa Senhora. Então eu nem tenho certeza se de fato era um caixa 2 ou se eles só não conseguiram nunca comunicar que existia outro sistema, porque eles não tinham tradutor.